Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do curso de tomografia computadorizada da Radiologar. Vamos ver algumas curiosidades, né, dessa área tão linda. Voltando um pouquinho ao passado, até mesmo com a forma de um resumo da aula anterior. Então aqui nós temos o significado da palavra tomografia, né, que vem das palavras gregas, onde tomos quer dizer corte ou fatia e grafos quer dizer desenhar uma imagem ou gráfico, né? Então tomos, grafos, tomografia. Então aqui você vê um exemplo aqui de um abacate, né, fatiado. Na verdade aqui ele está com um corte com coronal, né? Onde ficou, vocês podem ver bem aqui, ó. E aqui nós temos a parte anterior e posterior, a partir do meio. Então isso aqui é um corte coronal do abacate, certo? Então vamos para a próxima imagem. E aqui nós temos aqui a imagem, né, de dois grandes homens, né? Aqui nós temos o Hounsfield, o Godfrey Hounsfield, que até pouco tempo atrás ele ainda estava vivo, até 2004. Quer dizer, pouco tempo atrás, vírgula, né? Porque 2004 já faz 20 anos praticamente, né? 20 anos. Então, mas acho que a maioria de vocês ainda já era nascido nessa época. Então ele viveu um pouco ainda entre a gente, né? Um grande homem, um grande inventor, junto com o Alan Cormack, né? Onde em 1979 foi desenvolvida uma técnica importante de diagnóstico: tomografia axial computadorizada. Tá? Então aqui, desde o início da utilização da tomografia clínica nos anos 70, os sistemas dessa modalidade evoluíram em 4 gerações, onde o que as distingue em principal é o número e a forma de arranjo de seus detectores, que são os dispositivos que medem a atenuação do feixe de raio-x e transpõe o cliente e paciente durante a realização do exame. Nós temos uma foto de um dos primeiros tomógrafos, né, para um pouco mais atual, né, hoje o Siemens. Tá? Tem aqui um tomógrafo Siemens. A aplicação clínica da tomografia computadorizada inicialmente foi para avaliação do encéfalo, ou, né, do tecido cerebral. Mas, com a evolução dos tomógrafos, foi observado que esta técnica de diagnóstico por imagem poderia avaliar todos os sistemas. Olha aqui uma imagem de 1972, tá? E olha só, gente, a diferença dessa imagem para uma imagem, né, mais atual, no caso dessa aqui, né? Percebam, uma imagem muito ruidosa. Mas mesmo assim você ainda conseguiria ver uma lesão aqui, essa parte branca aqui nessa imagem, aqui, ó, é uma lesão, tá? Uma lesão. Então, mesmo com essa qualidade ruim, você conseguiria ver essa lesão. Hoje evoluiu muito, as imagens estão mais nítidas, né? Bem mais fácil de ser visualizada, tá bom? Vamos para a próxima imagem. Desde a introdução do uso clínico dos tomógrafos, a partir do início dos anos 70, os sistemas já sofreram grandes evoluções. A diferença entre cada geração está diretamente relacionada à quantidade de detectores em suas fileiras. Primeira geração utilizava um feixe fino de raio-x, um único detector que acompanhava o tubo numa rotação de 180 graus, cerca de 4 minutos e meio, para obtenção de uma única imagem, limitada apenas às tomografias de crânio. Então, o tomógrafo de primeira geração, ele não dava um giro completo no tubo, ele dava metade, né? Ele fazia um círculo, ia metade e voltava, né? E voltava. Então, assim, ele não fazia um giro completo. Então, olha para você ver a diferença.
ele fazia uma imagem a cada 4 minutos. Uma imagem a cada 4 minutos. Pensar que hoje você faz quase 500 imagens em menos do que 5 segundos. Então, olha o tanto que evoluiu. Aqui nós estamos falando de um tomógrafo de primeira geração, tá? Basicamente ele foi criado para fazer apenas exames de crânio, mas um tempo muito alto mesmo, gente. Na segunda geração foram bastante melhorados com o feixe de raio-x em forma de leque, com 30 ou mais detectores. Os tempos de exposição eram mais curtos, cerca de 15 segundos por corte e ainda limitado à rotação de 180 graus. Então, na segunda geração, ele não fazia ainda o giro completo no tubo. Só que o tempo de aquisição de imagens já caiu exorbitantemente. Olha só, de 4 minutos por imagem caiu para 15 segundos. Olha o quanto de avanço, gente, de uma geração para a outra de tomógrafos. Tá? Claro que em comparação com hoje ainda é um tempo muito alto, mas só que em comparação com o tomógrafo da primeira geração houve uma mudança drástica para melhor, né? Claro. Na terceira geração inclui um conjunto de até 960 detectores que giram junto com uma rotação completa de 360 graus. E com isso, os tempos de aquisição de imagem foram significativamente reduzidos se comparados aos tomógrafos de primeira e segunda geração. Para você ver, voltando aqui, ó, ele tinha 30 ou mais detectores, tá? E ele só fazia 180 graus, não fazia um giro completo. Na terceira geração, ele já foi de 30 para 960 detectores que giram junto com o tubo numa rotação completa de 360 graus. E com isso, os tempos de aquisição de imagem foram significativamente reduzidos, gente. Então, olha a diferença, né? O quanto de avanço que foi acontecendo nessa área entre a primeira, segunda e terceira geração dos tomógrafos, né? Na quarta geração helicoidal. Os tomógrafos de quarta geração foram desenvolvidos durante a década de 80. Possuem um anel fixo de 4.800 detectores ou mais, cobrindo totalmente o círculo completo do Gantry. Sendo assim, a fileira de detector não acompanha mais a rotação do tubo por meio de movimentos rotatórios contínuos curtos. Por meio de movimentos rotatórios contínuos, curtos feixes de radiação são emitidos, o que propicia menores tempos de aquisição. É que hoje a gente, né, vê aí tomógrafo aí com 512 canais, então 512 imagens por um giro que menos de 0,4 milésima, centésima, então muito rápido. Com a evolução dos tomógrafos, aumentando as fileiras de detectores e diminuindo o tempo de rotação do tubo, a modalidade de tomografia computadorizada acabou por se tornar uma das mais utilizadas para a pesquisa de diversas patologias, tipo patologia. E por isso o início da era dos tomógrafos multi-slice ou multidetectores. Gente, olha você ver a diferença entre um tomógrafo de primeira imagem de tomógrafo, olha como é ruidosa, tá? Aí vai evoluindo, aqui é uma outra imagem de crânio. Olha só como já mudou, muito ruído, aqui menos ruído, imagem mais limpa. Aqui uma imagem do abdômen, né? Lembrando, axial. Aqui nós temos uma imagem sagital, provavelmente uma angiotomografia da aorta torácica, tá? E seria basicamente essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui seria, no caso, essa aqui seria uma reconstrução dessa aqui.
essa tomografia seria uma reconstrução dessa imagem aqui, né, que foi adquirida no plano axial, tá? Aqui nós já temos um 3D do joelho, que foi feita com cortes finos, uma aquisição de cortes finos axial do joelho, para poder surgir essa imagem aqui, tá? De poder fazer essa reconstrução. Aqui nós temos uma imagem que seria uma angiotomografia coronária, tá? Então, para poder ser adquirido essa imagem aqui, precisamos de um tomógrafo de no mínimo 128 canais. É o que manda os livros, é o que manda os protocolos. Um tomógrafo de 128 canais, que manda a literatura. Tem serviço que faz com um tomógrafo de 64 canais, 32 canais. Dá para fazer? Dá para fazer, porém vai ficar com uma boa qualidade, né? Aí o médico radiologista que vai avaliar isso. Mas basicamente ele é feito de um tomógrafo mandando a literatura de no mínimo 128 canais. Por quê? Porque tem que fazer vários cortes muito rápidos mesmo. Vamos continuar aqui agora. Então, gente, vamos entrar agora mais nessa área de um pouco mais prática, né? Essa imagem que temos aqui é a imagem do tomógrafo, o tomógrafo no qual vocês vão fazer o estágio, curso. Esse aqui é um tomógrafo Siemens, né? Ele é um Somaton, estou o nome da marca dele. Ele é um tomógrafo de 16 canais, tá bom? Essa área aqui, que eles chamam de gantry, tá? Guarda a palavra gantry. Esse círculo aqui, parece uma rosquinha, é o gantry. Aqui são os botões de comando, vai poder subir a mesa, baixar a mesa, tá? Empurrar a mesa para dentro do gantry. Geralmente a mesa é essa parte aqui, é a mesa. A gente costuma colocar o limite máximo de peso de paciente na mesa, que lá no manual do fabricante fala que é 120 kg. Então a gente evita colocar pacientes que tem mais do que 120 kg, né, para poder fazer exame desse aparelho, né? Esse gate também aqui tem uma abertura de 80 centímetros, então o paciente também que tem um biotipo muito obeso, ele, dependendo da largura, ele não cabe aqui, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Essa parte aqui, gente, nós temos alguns botões, né, de comando, onde tem dos dois lados do gantry. Ele tem os mesmos botões também do outro lado, né? Então o botão de subir a mesa, abaixar a mesa, entrar para dentro do gantry, tirar o gantry, tá? Para zerar, aqui é para fazer uma angulação. Essa angulação a gente basicamente não usa, a gente só usaria para fazer um coronal e um seio de face, mas a gente prefere adquirir as imagens axiais e depois fazer reconstruções, né, das imagens. Basicamente a gente não angula o gantry para poder fazer exames, né, sempre com ele zero grau, tá? Esse botão aqui é o botão de você poder ativar os laser marcadores, para você poder fazer a localização ou marcar o ponto de referência na hora de posicionar o paciente, tá? Esse botão aqui, ó, ele também é um botão que tem uma seta para baixo, parecida com esse. Esse aqui a gente tirar o paciente, a gente empurra a mesa toda para trás,
para ficar livre do gantry, e depois vamos apertar esse botão aqui para descer a mesa, tá? Esse botão aqui ele faz o trabalho que esses dois aqui fazem. Você terminou o exame, você vai tirar o paciente, você, em vez de apertar para tirar e depois para baixar, você aperta só esse botão aqui, segura. Ele vai puxar a mesa para trás e vai abaixar a mesa quando estiver na posição correta. Então esse botão aqui é um botão muito usado também, tá bom? Slide. Esse aqui é só um exemplo lá do armário, né, que a gente usa na sala para colocar insumos, colocar material, né, de algumas suportes. Esse objeto aqui em cima aqui, eu vou marcar aqui para vocês. O nome dele é Phantom, tá? É utilizado para poder fazer as calibrações. Isso é a parte, né, pessoal da parte técnica, a manutenção, né, que faz a manutenção preventiva de rotina, que usa, né, para fazer calibrações, tá? Armário com pia para poder fazer a aspiração do contraste, né? Vamos lá. Esse aqui é um exemplo de um carrinho de emergência, tá? Tem que ter a pedido da vigilância sanitária. Toda sala de tomografia tem que ter um carrinho desse. E caso o paciente passe mal, né, e tem que ter medicamentos corretos para poder intervir em caso de alguma reação alérgica, algum mal súbito que o paciente venha até na sala, né? Então é obrigado a ter um carrinho desse. Aqui a gente pega os suportes que a gente usa, um suporte de cano aqui, isso aqui é um extensor da mesa, tá? Isso aqui é colocado na ponta da mesa de exame para poder o paciente deitado, e se for um crânio, o paciente vai pôr a cabeça aqui dentro. Se for um abdômen, tórax, a gente faz entrando com as pernas os pés bem na pontinha aqui, tá? Esse aparelho aqui está mais escondidinho aqui, ó. Isso aqui é uma bomba injetora, a gente usa para poder fazer principalmente exames de tomografia, onde precisa de um volume de contraste maior, tá? Esse aqui é o computador de comando, né, do lado do tomógrafo, tá? Simples, né? Uma tela, um monitor, um teclado, né? O mouse, tá? Aqui nós temos o comando da mesa. Através desse dispositivo também aqui a gente consegue, vai disparar para poder emitir radiação, para poder empurrar a mesa para dentro, para fora, para falar com o paciente lá na sala, tá? Então isso aqui é uma coisa bem simples, né? Bem simples. Aqui mais de longe, de frente, enfim, nós temos essa visão aqui do vidro pulvífero, que dá para ver tudo que acontece lá na sala de tomografia, na sala de exame, né? Aqui nós temos do tomógrafo. Esse aqui é o controle da bomba injetora, aqui nós vimos lá na sala, tá? Aqui nós temos uma parte da tela da workstation, ou estação de trabalho. Percebe-se que ela é de um sistema diferente. Nosso sistema tomógrafo ele é Siemens, tá? Mas o sistema da workstation ele é um sistema da Philips, é um sistema diferente. Resumindo, ele faz a mesma construções que faz o tomógrafo, porém por um caminho diferente, tá? Uma coisa que eu vou falar com vocês que é muito importante, né, que é muito interessante, é o seguinte: existem basicamente 4 grandes fabricantes de tomógrafos aqui, no caso que são usados aqui no Brasil: Siemens, Philips, GE e Toshiba. Toshiba hoje é a Canon, então Canon e Toshiba é a mesma empresa, tá? Então basicamente, voltando, Siemens, Philips, GE e Toshiba, ou Canon.
A maioria dos sistemas desses fabricantes, eles são em inglês e são diferentes, né, os sistemas de um para o outro. Então, é como se fosse celular. Você tem celular Android e você tem o celular iOS, né? E tem o iOS. Então, assim, cada um tem um sistema diferente, mas todos fazem a mesma coisa basicamente. A mesma coisa também acontece com o celular, com o tomógrafo. Todos fazem a mesma coisa, porém por caminhos diferentes. Tem algumas coisas que são parecidas, nos filtros, tá? Mas eles fazem a mesma coisa, então nem sempre as mesmas coisas que você faz no tomógrafo da Siemens, o caminho é o mesmo para poder fazer no da Philips. Mas você chega lá. Então, se você dominar um sistema desse, você vai ter mais facilidade para poder operar um sistema de uma marca diferente, né? Então, assim, eu mesmo já comecei com tomógrafo GE, trabalhei com GE quase 6 anos, depois já passei para um Philips, trabalhei com um Philips faz uns 3, 4 anos com o Philips, e agora estou trabalhando no tomógrafo da Siemens, já há uns 2, 3 anos. Tá? Então, assim, ao todo já tenho 15 anos já de experiência só com tomografia, né? Mas, assim, é o que eu falo com você, se você domina ao menos um desses sistemas, você vai ter muito mais facilidade para dominar os outros, tá? Isso eu te garanto, tá bom? Aqui nós temos uma visão, assim, geral da sala de comando. Então, aqui nós temos a workstation, né? E aqui nós temos as duas impressoras que usamos lá para imprimir os exames, né? As imagens dos exames. São duas impressoras, elas imprimem todo tipo de exame lá, raio-x, densitometria óssea, ultrassom, e tomografia e ressonância. No caso da mamografia, não, porque pela legislação e pela licença sanitária. Então, assim, a gente usa impressora de papel, né? Mesmo na mamografia, porque a vigilância sanitária e a legislação, ela exige que seja feita no filme, né? No filme comum. Tá bom? Vamos lá. E agora eu vou mostrar a vocês agora aqui um vídeo geral, né, de como que é o comando lá do tomógrafo, tá bom? Assiste o vídeo aí, presta atenção. Então olha aqui nós temos o comando, você viu ali o workstation, aqui nós temos a sala das impressoras, da workstation, aqui tudo comum, tá? Os armários aí, o gantry, ligado. Aqui é o posto de cabeça, né? O paciente fica mais confortável, né? Extensor de mesa, extensor de crânio ali, suporte de crânio, coluna. Abertura do ventre. A visão posterior, né? Então, assim, sobre a sala de exame é isso, gente. Então é aqui que vocês vão fazer as aulas, né? No caso, o estágio de vocês, tá?
Então, gente, basicamente é isso, né? A gente agora vai falar também sobre. Vou começar a falar mais também agora sobre a área, parte de anatomia, né? Então, mas para anatomia eu preciso que, antes de tudo, que vocês saibam diferenciar o que é uma imagem coronal, o que é uma imagem sagital, certo? E o que é uma imagem em axial. Então, vou disponibilizar aqui agora para vocês, dentro desse mesmo vídeo, outros dois vídeos, um mostrando o funcionamento do tomógrafo, né, e o outro vídeo falando sobre anatomia, planos anatômicos e seccionais, tá bom? É uma aula muito importante que vocês precisam dominar essa área, porque tudo da tomografia se baseia nessa área da anatomia. Então você precisa saber o que é um corte axial ou transversal, você precisa saber o que é uma imagem coronal, você precisa saber o que é uma imagem sagital ou parasagital, tá bom? Então é muito importante, assista esse vídeo, tá? Se tiver dúvida, assista 2, 3 vezes esse vídeo, que é muito importante para o futuro de vocês no aprendizado da tomografia computadorizada, tá bom? E na próxima aula a gente já vai estar começando a falar sobre anatomia mesmo. Vamos iniciar com crânio e face, tá bom? E logo depois estaremos falando sobre protocolos também de crânio e face. Então, por hoje é só. Não esqueçam, assistam, termine de assistir o vídeo para poder ver os vídeos sobre anatomia seccional, tá bom? Em plano anatômico. É muito importante, reitero mais uma vez a vocês, tá?
Nossa aula de hoje é sobre planos de secção ou cortes do corpo humano, ok? Mas antes de entender cada um deles, primeiro nós precisamos entender o que é a chamada posição anatômica. A posição anatômica, para os dias de hoje, ela é estudada da seguinte maneira, como tem aqui o desenho desse boneco. Porém, essa história de posição anatômica ela começou há muito tempo atrás, com o chamado homem vitruviano, ou Vitruvius. O homem vitruviano foi desenhado por Leonardo da Vinci na intenção de auxiliar profissionais da saúde para que se evitasse erros ao determinar a posição de cada órgão ou partes aqui do corpo. Perceba que daquela época para hoje pouca coisa mudou. Por exemplo, um dos pés do homem vitruviano era apontado para o lado, coisa que não acontece mais hoje. Os membros superiores eram direcionados na altura do peitoral. Isso também não acontece mais. Enfim, o que eu tenho que respeitar hoje na posição anatômica? Hoje, eu tenho que dizer que a posição anatômica é determinada com o paciente em pé, em posição ortostática ou bípede, a face voltada para a frente e olhar para o horizonte. Primeiro, então, o paciente tem que estar em pé e parado, o olhar e face direcionados para a frente, ele não pode olhar nem para cima nem para baixo e nem para os lados, ok? Os membros superiores têm de estar estendidos e ao longo do tronco e com as palmas das mãos voltadas para a frente. As palmas nunca podem ficar apontadas para trás, ok? Isso seria incorreto. Os membros inferiores têm de estar unidos e as pontas dos pés também dirigidas à frente. Hoje em dia, qualquer situação que você pense para determinar qualquer coisa aí no corpo humano, qualquer órgão ou parte, assim posso dizer, você tem que pensar como é o boneco na posição anatômica. Você não pode imaginar o jeito que o paciente está, e sim na posição anatômica, ok? Feito isso, nós podemos voltar aqui para os planos de secção ou cortes. E aí, eu vou dizer para você que existem 5 possibilidades de cortes no corpo humano. As 2 primeiras possibilidades são chamados cortes sagitais. Existe o chamado corte sagital mediano e o paramediano. O corte sagital mediano, ele vai dividir o corpo em 2 laterais de tamanhos idênticos. Enquanto que o paramediano, perceba que pelo nome dele, ele vai ficar paralelo a esse corte aqui, ó. Ele vai separar o corpo em 2 metades também, 2 laterais, porém de tamanhos diferentes. Seria imaginar mais ou menos isso. Eu pegar aqui esse desenho, e aí imaginar uma situação, o paciente visto de frente aqui para nós, eu projetar uma linha na direção do nariz dele, em que eu separo o corpo em 2 laterais. Nesse caso, eu separei 2 laterais de tamanhos idênticos. Esse seria o sagital mediano. Se eu imaginar um corte em outro lugar, fora essa linha aqui, eu separo em 2 laterais, porém de tamanhos diferentes. Por isso, então, que ele seria chamado de sagital paramediano. A terceira possibilidade de corte que existe é justamente o chamado corte coronal ou frontal. Esse corte coronal ou frontal, ele separa a parte anterior da parte posterior. Anterior também chamada de ventral e posterior de dorsal, ok? Para essa situação, eu tenho que imaginar agora o bonequinho colocado em lateral aqui para mim, em perfil. Feito isso, eu também imagino uma linha aqui em longitudinal, mas que agora eu separo a parte anterior da parte posterior. Ok? A quarta possibilidade que existe é o corte chamado de axial, transversal ou horizontal. Os 3 nomes podem ser usados, porém axial e transversal são os mais utilizados. Esse corte separa as partes superior da inferior. A parte superior também chamada de cranial ou cefálica e a parte inferior chamada de caudal ou podálica inferior. Tá? Esse corte, eu posso então agora imaginar uma linha do horizonte separando os 2 bonequinhos aqui, as 2 figurinhas. Eu separo a parte superior da parte inferior, ok? Bom, e por fim, tem aqui então o corte chamado de oblíquo. Esse corte oblíquo eu posso imaginar qualquer linha desenhada em diagonal. Mas Leandro, por que você colocou em diagonais? Para esse tipo de corte, você vai poder pensar que eu tenho inúmeras possibilidades. Eu posso desenhar ele de anterior para posterior, de lateral para medial, eu posso colocar então de inferior para superior, eu posso imaginar em várias maneiras. Porém, exemplificando a história, é um corte em linha diagonal, ok?
Resumindo, se nós projetarmos uma linha separando em duas laterais de tamanhos idênticos, esse aqui seria chamado corte sagital mediano. E se eu projetar uma linha separando em duas laterais de tamanhos diferentes, então eu teria o corte sagital para mediano. Se eu tiver uma linha que separa a parte anterior da posterior, então eu tenho aqui o corte coronal. Se eu pensar em uma linha que separa a parte superior da inferior, se eu pensar nessa linha, eu vou dizer então que ela está na linha do horizonte. Essa linha estando na linha do horizonte, ela também pode ser chamada de corte axial. E se eu imaginar linhas em diagonais no corpo da pessoa, eu posso dizer que esse aqui é o corte oblíquo. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado. Até a próxima. Abraço!